Olá pessoal, eu sou o Pedro e eu ajudo pessoas tímidas a alcançarem seus objetivos. E eu faço isso através da comunicação estratégica. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê você precisa encarar o medo de falar em público, o medo de se comunicar, o medo de conversar com outra pessoa, de conhecer pessoas novas, de abrir o seu network. Você precisa encarar esse medo. Logo após a vinheta. Para começar, eu vou te explicar que mente é aquela pessoa que diz não ter medo de falar em público. O medo existe, por menor que ele for, mas ele existe. Ele gera um desconforto, uma ansiedade para falar para um número de pessoas grandes, para pessoas que a gente não conhece, para pessoas que entendem sobre o tema que nós estamos falando. O medo, ele é comum. Ele se torna incomum quando ele passa a te impedir de realizar tal tarefa. Seja essa tarefa de falar em público, sejam outras tarefas que você tenha que realizar e deixa de fazer por causa do medo. Recentemente, eu voltei a praticar exercício aqui em casa, para manter mesmo a saúde em dia e para perder uns quilinhos também. Mas acontece que quando eu fiz a decisão na minha cabeça que eu iria voltar a praticar exercício físico, a minha mente começou a me enviar lembranças negativas, estímulos negativos de quando eu praticava exercício. Aquela velha primeira semana de academia, né? Quem nunca sentiu aquelas dores musculares quando volta a correr, volta a fazer um exercício físico, volta a praticar lá na academia? Então, naquele momento, a minha mente me lembrou daquelas dores, daquele desconforto da primeira semana. Dor no braço, dor na perna, dor nas costas, dor na barriga. E começou a mandar estímulos negativos. E naquela hora eu comecei a pensar, não, realmente, vou ter que passar por aquela semana toda de novo, sentir dor, às vezes ter dificuldade até para descer uma escada, porque dói demais mesmo, não é brincadeira. E eu pensei em desistir e pensei em fazer o seguinte, não, vou fazer uma coisa, vou fazer uma dieta com restrição calórica, vou perder os quilos que eu preciso e futuramente aí eu volto a fazer exercício físico, quando eu tiver com mais tempo, quando eu estiver mais animado. Naquela hora, nesse momento, nessa situação, eu deixei o medo tomar conta. Ele deixou de ser simplesmente um medo e se tornou um pânico. Ficou grande para mim. Ele aumentou e me impediu de realizar a tarefa de voltar a fazer atividade física. Isso pode acontecer com você quando você tenta falar em público. Deixar que ele cresça, que ele sobressaia a sua vontade. Só que imagina o seguinte, eu sabia que eu ia voltar a fazer exercício físico. E eu já sabia que ia doer. Então, a forma correta de eu ter agido, de eu ter reagido àqueles estímulos negativos que minha mente estava me enviando, era criar estímulos positivos. Falar, não, realmente eu sei que vai doer. Mas eu preciso passar por essa semana de dor para chegar num período onde eu não vou sentir mais dor e vou conseguir realizar a minha tarefa rotineiramente. Vou conseguir realizar a minha atividade física sempre, mantendo uma saúde boa, mantendo equilíbrio no meu peso, mantendo uma qualidade de vida melhor. Assim como na fala. Olha, eu sei sim que eu tenho medo, eu sei sim que eu estou nervoso, mas eu vou me qualificar, vou me preparar, vou estudar o tema, as abordagens do tema, para que eu possa me sentir mais seguro, não correr o risco de sofrer com um branco, com uma ansiedade e controlar aquele medo. Só que não é fácil assim, né? Na hora, a vontade de desistir é muito grande. Eu sei como é, eu já fui muito tímido, eu já tive muito medo, já deixei o medo tomar conta várias vezes na hora de falar em público. E olha, eu paguei um preço caro por isso. Eu perdi várias oportunidades na minha vida, principalmente no ramo profissional. Pessoal também, mas profissional era o que mais pega, porque eu conseguia materializar ali a oportunidade que eu perdi. E isso também é normal, porque a gente já passou por algum trauma relacionado, ou já ouviu alguém falar que passou por aquele trauma, e a gente faz daquelas memórias como se fosse nossa, como se fosse um escudo para não ficar exposto ao julgamento, à possibilidade do erro, à possibilidade do branco, na frente de várias pessoas. Nós somos assim mesmo. Nós temos medo do feedback, da crítica, do julgamento.
E isso atenua o nosso sentimento de receio, de medo de falar em público. Mas o que eu vou te mostrar aqui são formas de controlar esse medo. Então fique comigo até o final, que eu vou te passar mais 3 técnicas para te ajudar aí a controlar o medo. E olha, não é qualquer técnicazinha. Essas técnicas me ajudaram e me ajudam até hoje a reverter esse estado de medo, a reverter essa situação de pensamentos, de estímulos negativos. Pois apesar de sentirmos medo de falar em público, nós também temos vontade e sabemos que nossa mensagem, que o que temos para falar tem que chegar no ouvido de outras pessoas, porque vai fazer bem de fato àquela pessoa. Então temos que nos apoiar nessa vontade de levar a nossa mensagem e não no medo de ser julgado por aquelas pessoas. Olha, a comunicação ela só nos pontua positivamente. Recentemente eu tenho pegado firme, para treinar a minha comunicação digital. Até soltei um vídeo agora recentemente, está lá no YouTube o vídeo completo. Tem um pedacinho do vídeo no Instagram, no Facebook. Mas eu estou aproveitando para gravar vídeos e disponibilizar conteúdos todos os dias nas redes sociais. E eu tenho provado uma coisa muito boa sobre isso. As pessoas têm me mandado comentário parabenizando pelo conteúdo, dizendo que estão gostando. Vou até disponibilizar um aqui agora, dá uma olhadinha. Só que é o seguinte, para chegar nesse ponto da nossa mensagem ir às outras pessoas e causar um efeito positivo, nós temos primeiro que ajustar essa forma de encarar o medo. E eu vou te falar agora a forma errada de agir nessa situação do medo. Vou voltar a contextualizar para o meu retorno à atividade física. Primeiro, a forma errada. No momento que minha mente começou a enviar os estímulos negativos, eu comecei a entrar naquele ciclo de medo, de sentimento de pavor. E ao invés de responder positivamente, enviar novos estímulos positivos para minha mente, não. Eu peguei esses estímulos e me apoiei, fiz eles de muleta e falei comigo mesmo. Realmente vai doer muito. Realmente eu não quero passar por aquela semana de desconforto para chegar num outro nível de praticar o exercício todo dia. Realmente eu prefiro me manter assim, vou controlar um pouco a minha comida e pronto. Contextualizando para falar em público. O medo na sua cabeça. Não, realmente eu não vou mexer com esse negócio de comunicação, de falar em público não, sabe por quê? Todo mundo vai me julgar. Se eu errar alguma coisa que eu falar lá na frente, o pessoal vai apontar o dedo, vai falar mal de mim, vai rir da minha cara, vai me dar um feedback negativo. Acho melhor não. Eu não preciso falar em público agora, eu não sou um vendedor, eu não sou um gerente, eu não sou um palestrante. Deixa isso mais pra frente, quando eu chegar numa dessa posição, se eu chegar, aí eu me preocupo em aprender a falar em público. Viu a forma negativa, a forma errada de lidar com a situação? Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando que a gente fala em público? Só quando a gente vai apresentar uma palestra? Só quando a gente vai gravar um vídeo para disponibilizar um conteúdo nas redes sociais? Só quando a gente vai encontrar uma menina, um rapaz? Só quando a gente vai participar de um processo seletivo, de uma entrevista de emprego? Não, não. Nem tão pouco quando você for um gerente, quando você for um palestrante, quando você for um líder. Porque para chegar em um desses 3 níveis, você tem que desenvolver a sua comunicação. E comunicação, gente, é o tempo todo. Você se comunica com sua filha, com sua esposa, com seu marido, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seus amigos nas redes sociais. Você se comunica o tempo todo. Então, falar em público não é um momento, não é um período. É todo o tempo da nossa vida. E a gente tem que aproveitar esses momentos mais descontraídos, com o filho, com a mãe, com a esposa, com os amigos, para treinar as nossas técnicas, para treinar a nossa desenvoltura, para treinar a nossa oratória, para nos sairmos bem quando precisarmos chegar num ponto de uma entrevista, num ponto de disputar uma vaga de gerente, no ponto de apresentar para uma plateia, de criar um conteúdo e disponibilizar ele nas redes sociais. Aproveitemos então que temos o nosso ciclo social, que é mais tranquilo, que é mais descontraído, e
e possamos treinar a nossa habilidade de falar em público. Agora, vou te passar uma forma mais assertiva, não vou falar uma forma certa não, porque o certo é muito subjetivo, né? Então vou te passar uma forma mais assertiva de lidar com a situação do medo. Contextualizando de novo para a situação minha do exercício físico, que é o exemplo que eu peguei desde o início. Se na hora que a minha mente começou a me enviar estímulos negativos, olha, vai doer, suas pernas vão doer demais, você não vai conseguir andar, vai gerar um desconforto, vai ser ruim demais, vai ser ruim para levantar, para dormir, eu deveria ter criado, ou a forma mais assertiva de se tratar nesse momento, seria assumir que realmente existe o risco, mas que você está disposto a enfrentá-lo e minimizá-lo para que você possa passar por aquela etapa e aproveitar melhor a situação e a oportunidade. Como seria? Olha, realmente eu sei que vai doer. Eu sei que vai gerar um desconforto, eu sei que vai me dar um pouco de dificuldade nos primeiros dias, mas talvez nem seja tanto assim. E além do mais, eu preciso passar por esse período de dor e desconforto para poder chegar num nível melhor, de aproveitamento melhor da minha atividade física. Contextualizando para falar em público. Olha, realmente eu sei que eu tenho medo, mas vou me preparar, vou estudar bem o conteúdo, vou estudar algumas conexões com o tema e vou chegar mais seguro, mais tranquilo. Isso vai me impedir de ter um branco, vai me impedir de ficar ansioso na hora que eu for falar em público e eu vou conseguir me sair bem. Você criou naquele momento um estímulo positivo e reenviou para sua mente para que ela pudesse se acalmar e entender que você está na situação, que você está no controle da situação. Ou então, não, eu vou falar direitinho, vai dar tudo certo, não vai ocorrer de eu ter um branco, eu não vou ficar ansioso. Não é fingir que não existe, é saber que existe, encarar e justificar para você mesmo com uma saída, montando um plano de ação rápido ali. Eu sei que existe, eu vou fazer isso para que possa dar certo. E quando então que eu vou criar esse estímulo positivo para reenviar para minha mente? Eu vou te contar exatamente o momento, o ponto que você vai criar esses estímulos, que eles serão melhores aproveitados. Sabe aquela hora que dá aquela dorzinha de barriga lá no fundo, aquela dorzinha falsa, que você sente aquele calafrio, aquela emoção, assim, aquela ansiedade? É nesse momento que você tem que começar a criar os estímulos positivos e reenviá-los para a sua mente, para poder ali equilibrar e não permitir que o medo se torne um pânico e te impeça de falar em público. E agora eu vou te passar as 3 técnicas que eu te prometi lá no início do vídeo, técnicas práticas que vão te ajudar aí a superar, a enfrentar o medo e controlá-lo a ponto de conseguir se sair super bem nas suas falas, nas suas comunicações, nas suas apresentações. A primeira técnica se chama aumentando as suas narinas. Não no sentido literal, lógico, eu já vou te explicar. Feche os olhos comigo agora. Imagine que as suas narinas passaram a tomar conta de todo o seu rosto, formando 2 imensas passagens de ar, como se fosse a entrada de uma caverna, para ficar mais fácil de você contextualizar. E agora, quando você inspira o ar para dentro do seu corpo, você sente aquela quantidade imensa de ar passando pelas suas narinas enormes, indo direto no seu pulmão, te trazendo tranquilidade. Consegue imaginar? Consegue fazer esse exercício? Esse exercício é muito bom. Ele funciona de verdade. Ele consegue, ele é uma grande técnica para nos ajudar a controlar a ansiedade. Então, de novo, feche os olhos. Feche os olhos. Imagine suas narinas tomando conta de todo o seu rosto. E uma imensa quantidade de ar puro entrando por suas narinas imensas, indo direto no seu pulmão, te dando a sensação de tranquilidade. Técnica 2, respiração com a barriga. A famosa respiração diafragmática, respirar com diafragma. Só que para ficar mais fácil de você entender e realizar, respirar com a barriga. Respiração com a barriga.
Mas como fazer a respiração com a barriga, Pedro? Primeiro eu vou te explicar por quê. Estudos mostram que quando a gente respira pela barriga ou pelo diafragma, aumenta a quantidade de oxigenação no nosso corpo, no nosso sangue, nos trazendo assim um melhor aproveitamento do oxigênio que nós estamos expirando. É tão gostoso, por isso que eu fiz assim, até agora eu percebi, agora o foi aleatório, não vou nem cortar isso, vou deixar aqui. Gostei desse foi tipo Ana Maria Braga experimentando uma receita. Mas vamos voltar aqui, para de gracinha, acabou a gracinha. Respiração pela barriga. Como fazer ela então? Vou virar de lado aqui, não sei se vai dar para vocês verem minha barriga, tomara que não vejam, porque ela está realmente difícil aqui. Mas uma das mãos nós vamos colocar sobre o peito, a outra sobre a barriga. O objetivo aqui é você puxar o ar, aí aproveita para puxar o ar por aquelas grandes narinas que você acabou de criar, tá? Puxa o ar. E movimente a mão da barriga. Perceba que minha mão aqui do peito, ela vai ficar parada, ela quase não vai mexer. A hora que eu vou expirar, ó. O foco desse objetivo, desse exercício aqui, de pôr a mão no peito e uma mão na barriga, é exatamente isso. Que ao você inspirar e expirar, a sua mão do peito fique fixa, se mantenha fixa, e a da barriga se movimente, percebendo que o ar vai como se ele estivesse indo lá para o seu estômago e saindo. E saindo. É muito bom essa respiração. Vocês têm que fazer. De verdade. Mão no peito, mão na barriga. Puxa o ar como se você estivesse mandando ele direto para o seu estômago. E a barriga vai inchar e desinchar. Inchar e desinchar. E a mão do peito permanece imóvel. Essa técnica é muito boa. Quando você conseguir fazer essa respiração, você vai perceber que ela é muito gostosa. Eu uso muito essa respiração também. Não sei quem aí gosta de correr. Eu gosto de correr. Mas eu corro. Aí quando você sabe quando você está bem fadigado, vem aquelas dores aqui, então eu aplico essa respiração pela barriga. Eu ponho a mão no peito, estufo a barriga, contraio. Estufo, contraio. Ela me permite a recuperação muito mais rápido, eu consigo voltar a correr muito melhor e muito mais rápido também. Assim como é para quando você está ansioso, quando você está com medo, contextualizando essa técnica para poder falar em público. Você vai se sentir muito mais tranquilo, muito mais seguro, simplesmente com essa respiração. Faz aí, aprende a fazer ela e aplica ela por 7 vezes sempre que você se sentir ansioso. Você vai ver o resultado, como é bem legal, bem interessante. Técnica 3. Criando uma âncora. Vou contar para vocês como eu aprendi essa técnica e onde, e vou aproveitar para, nesse contexto, te ensinar como usar essa técnica da âncora. Quando eu fazia teatro, em uma das peças, uma psicóloga participou com a gente, apresentando mesmo, a artista mesmo. E ela ajudou demais, porque era uma peça muito complicada, era para um número maior de pessoas. Então ela nos ensinou essa técnica de âncora, porque ela percebeu que toda a equipe estava bem ansiosa. Então ela se prontificou a nos passar essa técnica que até hoje eu agradeço muito por ter aprendido. Como que funciona essa técnica de âncora? Ela consiste em você se lembrar de um dia ou de um evento na sua vida que te deixou muito feliz, muito alegre, com muita paz, com muita tranquilidade. E no dia do teatro, no dia da peça, alguns dias antes, ela nos ensinou essa técnica. Ela falou com a gente assim, olha, feche seus olhos e procure lembrar de um dia que te trouxe bastante alegria. Lembre das cores, lembre do sol, dos elementos que estavam envolvidos ali na cena desse dia. E eu me lembrei da primeira vez que eu pisei em um parque de diversões. Um parque simples aqui mesmo da região. Mas para quem foi igual eu, que teve uma infância muito pobre, com muita dificuldade financeira, sabe qual que é a sensação de poder pisar pela primeira vez ali num parque de diversões, andar de carrossel, de montanha-russa, aquelas coisas mais bobas mesmo.
Mas eu lembro até hoje que aquele dia me trouxe muita alegria, pois era a primeira vez que eu estava ali. Aquelas coisas que eu via pela televisão, eu estava vendo ali e poder brincar nelas. E eu me lembrei de como eu estava naquele momento. Eu estava num estado de felicidade muito bom, eu estava sentindo uma sensação gostosa. Eu me lembrei das cores das coisas, do cheiro da pipoca, aquela pipoca doce, né, do cheiro do pão com carne que o pessoal fazia lá, o sanduíche, das vozes das crianças brincando, gritando, da música, do carrossel girando. E me lembrei de um detalhe que foi fundamental. Nesse parque que eu fui, eles vendiam um picolé assim, ó, desse tamanho, cor de rosa, que não tinha gosto de nada, mas era doce demais. Era muito doce. Então aquilo me lembrou minha... Até hoje eu lembro do doce dele, na minha boca fica até melando. Brincadeira. Mas assim, ele me trouxe uma sensação de materialização muito grande esse dia. E eu consegui me conectar com essas energias, com essas emoções, e lembrei até do gosto bastante doce do sorvete. Falou o seguinte: agora que nós já lembramos desse dia que nos trouxe bastante alegria, vamos abrir os nossos olhos e olhar ao redor, as cores, a janela, a paisagem pela janela, se tem cadeira, se tem banco, qual móvel que está aqui agora, para a gente poder ligar uma memória mais recente. A gente está contextualizando, a gente está ligando aquela memória antiga a uma imagem mais recente, que é agora dessa sala, com a vista pela janela, com a cor das paredes, a cor da cadeira, para você ligar uma memória mais recente. Agora que você ligou a memória mais recente, você vai fazer um movimento, uma expressão, um movimento físico para você acionar a sua âncora. Esse vai ser o movimento que, quando você estiver ansioso ou com medo, você vai realizar para ligar a sua mente àquele estado de alegria e de emoção. O que eu criei foi assim, olha, eu fechei bastante a mão e comemorei como se meu time tivesse feito um gol. Só que aí eu não gritei, né? A gente grita, dá um pulo para cima. Por quê? Eu tinha que criar um movimento que eu ia poder usar perto de outras pessoas estranhas. Então faça isso, crie um movimento que você vai poder usar perto de umas pessoas estranhas. Uma palma assim, esquentando a mão, sacudindo igual eu, um pulinho para cima, uma palma. Só não vai sair correndo, gritando, porque senão o pessoal vai pensar que você ficou louco. Vai falar, ó, coitado do cara, a pessoa ficou doida. Veio que apresentar a palestra, descontrolou, foi embora gritando. Não faça isso, não saia correndo gritando. Faça uma coisa mais simples. Fecha a mão, bata a mão uma na outra, esfrega, dá um pulinho simples. A gente vê isso muito, eu agora lembrando do pulinho, naqueles atletas olímpicos, né? O pessoal antes de nadar dá uns tapas, igual o Cielo vai se dando um tapa, assim, eu acho que é ele mesmo que se dava o tapa, se não estiver enganado. Já vi alguns pulando. Aquilo ali, possivelmente, eles estão criando uma âncora de algum estado de energia, de pico de energia, para eles poderem realizar a sua atividade. No nosso caso, nós vamos acionar um pico de alegria, um pico de tranquilidade. Aplique essa técnica, ela é realmente muito boa, muito eficaz, muito eficiente, e vai fazer toda a diferença aí na sua vida, na hora de enfrentar um medo de se comunicar, ou qualquer outro medo que você venha a ter aí na sua jornada. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se teve dificuldade, teve dúvida em alguma dessas técnicas aí, já coloca no comentário, me manda um direct, manda mensagem aí nas redes sociais, tá? Se você gostou do tema, gostou desse tipo de conteúdo, quer ter acesso a mais conteúdos como esse, eu estou no Instagram, no @pedro.faladaço, no Facebook, @pedro.faladaço, e no YouTube, pedro.faladaço. Lembrando também, lá no meu Instagram, na bio, tem o link para o meu canal do Telegram. Eu estou postando também lá dicas diárias para te ajudar aí a exercitar, fazer exercício para desenvolver a sua fala, desenvolver aí a estratégia para superar o medo, para encarar o medo e conseguir desenvolver a sua comunicação. Um forte abraço, tudo de bom. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado.